queria falar um pouquinho sobre o que é e que vem a ser a Comunhão Batista na Zona Sul. A Comunhão Batista na Zona Sul é uma igreja local que prega o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho anunciado por Jesus Cristo, pelos quais os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João também anunciaram e por isso pagaram com a sua vida, e que tem sido anunciado nos últimos 20 séculos. Não tem novidade nenhuma, não tem nada de diferente. Talvez o diferente seja o método, a metodologia, como a gente está transmitindo essa mensagem, que a gente acredita que fez e faz sentido na nossa vida. O método é através da exposição da palavra, do Logos, do que está escrito no Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos, mas que também é anunciado através de ações. Algumas ações falam e dizem o que o Evangelho fez pelas nossas vidas e pode fazer na vida das pessoas. Nós temos algumas ações interessantes que eu queria compartilhar com você. Nós temos algumas missões, ações que nós chamamos missões. Uma missão interessante chama Missão Matinha. A Missão Matinha é uma inserção numa região vulnerável do ponto de vista social, é uma ocupação ali no coração de Cidade Ademar, perto do Jardim Niterói, onde vivem 300 famílias muito carentes e carentes de tudo que você puder imaginar, desde carência do ponto de vista material e econômico até aquelas carências relacionais e principalmente a carência do Evangelho. Ali nós temos um projeto de erguer uma NPP, Núcleo Promotor de Paz, um espaço que não é uma igreja, que eventualmente se poderá fazer culto, mas que é um espaço destinado a dar curso, treinamento, um pouquinho de lazer para os jovens e para as crianças. Além de também ali dentro dessa comunidade carente, nós podemos fazer pequenos reparos ou levantar alguns barracos que estão em via de ir para o chão. Ficam perto de córrego, tem muita mãe com filho pequeno, mãe sem marido, que não tem como e está morando em situação precária. Nossa comunidade tem se inserido nisso. Embora sejamos poucos, não sejamos uma igreja numerosa, nos temos incomodado com isso. Mas não somente com essa situação. Toda semana nós deslocamos uma van que traz as pessoas que moram ali em Cidade Ademar para assistir às nossas reuniões no Jabaquara. Essa é a missão Matinha. A gente pregando o Evangelho e anunciando a palavra através de uma ação como essa. Mas a gente faz muito mais. A gente tem a chamada Missão Sorocaba, que é uma pequena célula, um grupo pequeno de pessoas que vêm a São Paulo e que no futuro querem implantar uma igreja. Também temos um investimento de deslocamento, de treinamento com esses irmãos que vêm de Sorocaba e eventualmente nós vamos lá para compartilhar o Evangelho. Nós temos uma missão ousada chamada Missão África Ocidental. Ainda nesse início de ano, conheci um pastor, um servo, um discípulo do Evangelho, pastor Bill, que tem uma ONG chamada 12 Pedras em Guiné-Bissau, trabalha com educação de jovens e de adultos naquele lugar. Ele trouxe para nós uma necessidade de poder fortalecer a igreja que cresce de maneira surpreendente em Guiné-Bissau. Eles têm um desafio muito intenso, que é de, ao anunciar o Evangelho, conseguir discipular, conseguir ensinar as pessoas que logo no início da fé e da caminhada elas confundem as religiões, os preceitos da religião animista com o próprio Evangelho do Mestre. Pois bem, no pedido dele, nós precisaríamos receber alguns missionários de Guiné-Bissau e ir treinando-os e, quem sabe, em 3 ou 4 anos, devolvê-los a Guiné-Bissau com uma formação sólida para, assim, afirmar a igreja em Guiné-Bissau. Contudo, há uma urgência para agora, para os próximos meses, para os próximos dias. Assim surge a Missão África Ocidental,
uma missão da Comunhão Batista na Zona Sul que consiste em 3 semanas treinarmos mil líderes leigos em ensino, capacitando-os através de método de estudo bíblico, noções de hermenêutica, introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, enfim, capacitá-los para que eles possam, esses 1000, entre homens e mulheres, para que eles possam se espalhar em Guiné-Bissau, na África Ocidental e consolidar a igreja naquele lugar. Esse é um desafio que nós pretendemos fazer acontecer em janeiro de 2016. Eu estarei em Guiné-Bissau para treinar durante 21 dias, 1000 homens, 1000 mulheres, leigos, e capacitá-los para firmar a igreja em Guiné-Bissau. Outro projeto, outra missão interessante que nós temos é o Haiti é Aqui. A cidade de São Paulo tem recebido todas as semanas, todos os meses, ônibus de imigrantes, de pessoas que deixam o Haiti e que atravessam o Mar do Caribe, atravessaram a Cordilheira dos Andes, atravessaram a Floresta Amazônica, atravessaram o Brasil e estão chegando em São Paulo e eles não têm absolutamente nenhuma estrutura os recebendo. Muitos deles são irmãos nossos, são irmãos em Cristo. A Comunhão Batista na Zona Sul tem se empenhado, junto com outros voluntários, junto com ativistas do meio secular, para dar o mínimo de assistência para essas pessoas. Por isso a gente tem a missão Haiti Aqui, que consiste desde doação de roupas e a viabilidade de os inserir no mercado de trabalho. Ensino da língua portuguesa para eles, ajuda para que eles consigam se deslocar na cidade, ter o mínimo de cidadania e principalmente sabendo os seus direitos enquanto imigrantes, enquanto pessoa humana. E eventualmente ajuda, além da recolocação no mercado de trabalho, para que eles tenham algum lugar para poder morar. Isso consiste a missão Haiti Aqui, uma iniciativa da Comunhão Batista na Zona Sul. A Comunhão Batista na Zona Sul se solidariza com alguns movimentos sociais, com algumas discussões sobre cidadania. E nisso surgiu o Kwanzaa Brasil. O Kwanzaa Brasil aconteceu pela primeira vez em dezembro de 2014. Ele é inspirado numa festa que acontece na África, que acontece no sul dos Estados Unidos e no Caribe, que é uma festa da colheita, que os afrodescendentes pensam alguns princípios interessantes que ajudam a comunidade como um todo. Nós tomamos e nós, inspirados pelo Kwanzaa, começamos um ministério chamado Kwanzaa Brasil, que tem por objetivo discutir algumas questões importantíssimas e urgentes dos afrodescendentes no Brasil, como o combate ao racismo, como a afirmação de políticas públicas de inclusão, entre elas a cota, como a recuperação da autoestima do negro e da negra nesse país e discutir questões de cunho racial e que são negligenciadas na sociedade e que são negligenciadas inclusive no meio religioso, inclusive dentro da igreja. Diminuir esse espírito belicioso que existem entre o segmento cristão e o segmento de matriz de religião africana, enfim, aproximar e dar a oportunidade de dizer para a igreja que existe dentro da igreja e no Brasil uma nação inteira de pessoas que tem uma demanda para ser assistida. E também dizer para o mundo lá fora que o nosso mestre, ele é aquele que acolhe, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que inclui as pessoas e que de forma alguma ela compactua com a acepção de pessoas, por isso essa urgência do Kwanzaa Brasil, uma iniciativa da Comunhão Batista na Zona Sul. A Comunhão Batista na Zona Sul tem como visão, como missão, como valor principal cuidar de gente. Para nós, a igreja é gente que cuida de gente em nome daquele que se fez gente. A igreja para nós é gente. Toda a estrutura, tudo que existe
existe com um único objetivo: cuidar de gente, fazer aquilo que Jesus fazia ao longo do seu ministério, cuidar de gente. Por isso a gente tem os nossos pequenos grupos espalhados ao longo da cidade, na cidade de São Paulo. Por isso que a gente tem essas iniciativas de missões, a gente tem essas missões acontecendo. Por isso que a gente tem o nosso campo da escuta. É um lugar onde as pessoas que não são escutadas podem ser escutadas. Por isso que a gente tem um olhar diferenciado sobre o desigrejado, aquele que não foi bem tratado dentro do segmento da religião evangélica, né? Da religião de um modo geral, mas em especial a religião evangélica, mas que ainda quer acreditar no Evangelho. A gente tem um olhar diferenciado, um olhar de cuidado, porque para nós é isso: igreja de gente que cuida de gente, em nome daquele que se fez gente. Cuidar de gente para nós é fazer a missão, promover a missão Matinha. Cuidar de gente para nós é pregar para o jovem da periferia num ministério chamado Visão Periférica, que a gente está para firmar nas próximas semanas. Cuidar de gente para nós é plantação de igreja. Cuidar de gente para nós é fazer missão num lugar difícil da penetração do Evangelho, que é a África Ocidental. Cuidar de gente para nós é isso, é incluir, é discutir e se preocupar com as demandas e com as necessidades das pessoas. Você pode cuidar de gente, você pode participar dessa história bonita que a gente está fazendo. Você pode fazer doações, a gente aceita doações de roupa, doações de alimento. Nós ajudamos muita gente a comer. Tem gente que está comendo aquilo que a Comunhão Batista está dando hoje para essas pessoas. Você pode colaborar com alimento, você pode colaborar com leite em pó, você pode colaborar com fralda descartável, você pode colaborar financeiramente com a conta que a gente disponibiliza da nossa ONG. Nós temos uma ONG chamada Combate Social, devidamente auditada, devidamente registrada, que não faz outra coisa a não ser o braço social que cuida de gente da Comunhão Batista na Zona Sul. Você pode participar disso. Mas claro, você também pode ser cuidado. A gente não escolhe as diversas pessoas que para nós serão cuidadas. Porque para nós, a igreja não é outra coisa senão gente que cuida de gente em nome daquele que se fez gente.